Então ele começa a falar agora, no versículo 12, exatamente do que nós estamos vivendo hoje. Então ele diz: não que eu já tenha recebido ou tenha alcançado a perfeição. Presta bem atenção, irmão. Ele diz: não que eu já tenha. Mas quando você lê o versículo 15, o que ele diz? Todos que somos perfeitos. Mas ele diz que nós não alcançamos a perfeição. Então, tem uma perfeição que nós já alcançamos e tem uma perfeição para ser alcançada. As duas coisas. Não é, irmão? Essa palavra que ele diz aqui, usando esse termo alcançar, é praticamente a chave para a pessoa entender que a vida cristã não termina no novo nascimento. Ela não termina no momento que você se converte. Então, Deus, através de Israel, revelou que Ele é um só Deus. E o objetivo do testemunho que recebia Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, era que Deus é um só Deus. Que a deidade, a divindade é um só Deus. E essa foi a principal confissão de Israel. O credo básico da confissão de Israel, que até hoje os judeus ortodoxos, não, você conhece lá no Muro das Lamentações, isso que estão falando. E os muçulmanos também. E os cristãos também falamos que Deus é um só Deus. Mas quer dizer que o único Deus não é trino? Não. Mas o único Deus, o único ser divino, com essência e natureza divina, aparece e se revelou no resto da Bíblia como trino. O único Deus de Israel é trino. E isso não é que a igreja fale somente porque a igreja decidiu falar assim, não. Porque Deus se revelou como trino na palavra de Deus. Só que no tempo de Israel, como o resto das nações eram pagãs, eram politeístas, a ênfase de Deus no Antigo Testamento era na unidade de Deus. Mas já ainda no tempo dele falar da sua unidade, já ele deixava algumas luzes acerca da sua trindade na unidade. Quando estou falando de trindade, não estou falando de triteísmo, que é diferente. Triteísmo quer dizer três deuses. Nós não estamos falando de três deuses. Não estamos falando de triteísmo, sino de trindade. Um só Deus que é trino. Sei que isto é complexo e vocês são jovens, mas por isso mesmo você tem que entrar, tarde ou temprano, tem que entrar neste mistério. Porque nós estamos conhecendo a Deus que é amor. E nós fomos criados para participar de este amor. Então ele fala aqui, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, aqui vai apenas nos deter um pouquinho mais. Isto tem implicações muito práticas. Então, se a igreja, por definição, é a plenitude daquele, implica que a igreja é depositária de tudo aquilo que é de Cristo. Nós, como igreja, não podemos fechar nosso coração a nada que seja de Cristo.
Às vezes tem algumas coisas de Cristo. Se somos antipentecostais, por exemplo, não gostamos de dom de línguas, essa coisa estranha. Isso melhor deixamos só para os pentecostais. Por exemplo, profecia, coisas assim, não sei como é isso. Tem coisas na palavra de Deus, quizá você não se sente muito carregado com elas, mas tem irmãos que veem o lado de Cristo nesse aspecto e eles querem obedecer. Quizá não todos vão obedecer, mas algunos são movidos por Cristo para obedecer e experimentar aspectos de Cristo que todos conhecem. Plenitude de Deus em Cristo na igreja quer dizer que a igreja tem que estar aberta, não a qualquer coisa, mas a tudo o que legitimamente é de Cristo. Se Cristo tem uma riqueza na área dos dons, na área do ministério, das operações, do ensino da palavra, tudo isso tem que ter lugar na igreja. A igreja é a plenitude daquele que tudo enche em tudo. Portanto, nada que seja de Cristo pode ser rejeitado na igreja. Tudo aquilo que é de Cristo tem que ter lugar, tem que ter espaço na igreja. Às vezes nós nos esquecemos. E às vezes nós somos mais estreitos que Cristo. Às vezes em nosso coração não cabe tudo que cabe no coração de Cristo. Às vezes temos experiências negativas, temos temores. E Deus tem que conquistar espaço para mais e mais de Cristo na igreja. Toda a palavra de Deus tem que ter lugar na igreja. Ainda os mais pequenos mandamentos de Cristo, alguém na igreja tem que obedecer. Às vezes encontramos que uma irmã tem um pequeno véu. Ai, irmã, você é legalista? Você que está fazendo aqui? Tira esse véu porque vai provocar um problema com os demais irmãos. Mas aquele irmão está tratando de obedecer da melhor maneira que ele entende. 1 Coríntios 11, por exemplo, estou dando um exemplo qualquer. Por exemplo, eu cheguei e alguns irmãos com todo carinho e espírito me saludaram assim, o irmão Gino. Isso é de Cristo. Não todos saludaram assim. Alguns podem fazer por maneira, por fórmula, mas outros não fazem isso. A palavra de Cristo na Bíblia fala: saudar os irmãos conosco no santo, que foi obedecido por alguns. Não todos obedeceram, mas alguns expressaram esse aspecto de Cristo na igreja. E você percebe que é Cristo que está produzindo isso de todo o coração. Você recebe esse afeto de Cristo nesse ósculo santo com sinceridade. É só um aspecto de Cristo, mas imagina todos os demais. Então Deus tem que tratar com nosso coração estreito, porque todos os filhos de Deus legítimos têm Cristo. E às vezes vão obedecer coisas que nós nem imaginávamos que Cristo gostava. Então Deus tem que nos dar um coração grande para que Cristo entre nós se sinta cômodo, possa se expressar livremente. Tudo que é de Cristo, toda a palavra de Deus, todos os aspectos de Cristo tem que ter lugar na igreja, porque a igreja é a plenitude daquele que tudo enche em tudo. Segunda implicação. Sim, plenitude de Cristo quer dizer tudo que vem dele, seja dons, seja ministério, seja operação, seja conteúdo da sua palavra, seja um pequeno mandamento dele que ele mandou ensinar tudo que ele mandou. Não? Também temos que receber não somente tudo o que é dele, senão todos as pessoas que são
mas também é parte da plenitude. Porque Ele se repartiu entre seus filhos e filhas. Portanto, onde tem um filho, tem uma filha, lá tem algo de Cristo. Algo da plenitude de Cristo está naqueles irmãos e irmãs. E ter consciência de corpo é reconhecer Cristo em qualquer lugar onde Ele esteja. Onde Ele esteja, aí está um irmão nosso. Se Cristo, perdoador e generoso, está morando em alguém, Ele é o nosso irmão. Ele é parte do corpo de Cristo. Ele é membro deste corpo que é plenitude daquele. Tudo que é dele e todos os que são dele